Oi, eu me chamo Vini Da Vinci e eu convido você para vir comigo aqui no Quarto Escuro. É a primeira vez que eu tô falando de um filme. Tô feliz de estar aqui compartilhando isso com você. Ele é um curta-metragem que eu gravei lá na pandemia. Finalmente ficou pronto. E o Quarto Escuro ele traz linguagens metafísicas, linguagens de muitos signos, mas no final das contas ele é sobre alguém que precisa ir para uma outra realidade, porque talvez não esteja muito confortável onde está agora. E é importante a gente sempre lembrar que dá. Eu sempre tenho muitos sonhos que são muito imagéticos, então esse filme já veio com essa proposta de trazer esse espaço mais onírico mesmo, uma realidade diferente, uma outra dimensão, um sonho, né? Algo desse nível. E aí, na pandemia, eu tinha feito um curso de física quântica e eu aprendi algo sobre o Tzolk'in, o Kim Maia. Na verdade é assim, a gente tem um calendário que é o gregoriano, que é esse calendário segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que tudo funciona a partir dele, mas existem outros tipos de contar os dias, né? E aí eu tinha descoberto esse Sincronário da Paz, esse é o nome. E esse sincronário ele traz fases da Lua junto com o calendário Maia. E aí quando você usa esses dois, coloca lá a sua data de aniversário, é bem legal, até digo pra você que tá assistindo fazer, porque é como se você descobrisse o seu signo por esse outro calendário, entendeu? Então, no gregoriano eu sou Libra, mas no Tzolk'in eu sou Serpente Galáctica Vermelha. Então, os Kins, eles têm uma cor, eles têm um desenho, eles têm um significado, eles são símbolos cheios de significados, né? Então, todos os figurinos são baseados nisso. E os sonhos são reais, tudo é real, né? Não existe o irreal, não existe, a ponto de que a gente não tem nem acesso a ele, né? É irreal. Mas a Serpente Galáctica Vermelha, como eu tinha dito antes, é o meu Kim. Então eu usei ela como esse símbolo ancestral, como esse eu superior, esse anjo de guarda, conexão divina. Isso pra mim foi a serpente, né? E ela é o guia dentro dessa jornada que esse personagem passa dentro do metrô, mas ele lida também com as suas próprias sombras, ele lida também com dois arquétipos que são, assim, muito fortes, e eu sinto que eles são fortes na vida de qualquer ser humano. É a criança, né? Esse lado que eu sempre digo que não é infantil, é sobre você não ter limite de sonho, de imaginação, de você preservar essências, né? E coisas muito suas. Então, esse arquétipo, ele é visto nesse filme como essa criança já sem vida dentro de um espaço, de um quarto escuro vazio. E o outro é ser o artista da própria vida, né? Você ter a capacidade de você literalmente mudar a sua realidade. Isso você pode ver numa perspectiva, por exemplo, da neurociência, como eu tinha trazido, tipo a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro da gente tem de criar novos caminhos, novas sinapses para lidar com certas situações, e aí você não precisa repetir os mesmos padrões. E da metafísica de acreditar que existem várias realidades ao mesmo tempo, sabe? Sair um pouco dessa ideia de que o tempo ele é linear, ele é passado, presente e futuro numa única linha. Tudo já existe, né? Por que eu tô me conectando agora com essa consciência e vivendo isso agora? Por isso que eu sinto que a serpente, inclusive no filme, ela fala muito uma frase que é desce. E esse desce é sobre descer em si. Né? Acho que a gente tem uma conotação de cima e baixo, e cima é bom e baixo é ruim, mas nesse caso dentro é muito bom e cada vez mais dentro melhor, sabe? Porque isso pode se refletir para fora também. Na verdade, o que me motivou a fazer esse filme, com certeza na pandemia, foi necessidade, assim, foi necessidade emocional, necessidade de identidade, necessidade de esperança, necessidade de lidar com as minhas emoções naquela época e principalmente necessidade financeira. Então eu passei minha pandemia toda aqui em São Paulo, artista, independente, e precisei fazer vários trabalhos ao longo da pandemia e me colocar em risco e tudo mais, né? Na época a gente não sabia direito, inclusive nesse momento eu nem me lembro se já tinha saído a primeira dose da vacina ou ainda não, mas eu precisava trabalhar, precisava fazer dinheiro e tinha que sair para fazer outras funções, então na época eu até trabalhei numa agência, ia para ela todos os dias e tal, e então eu queria linkar aquela galera que eu estava conhecendo no curso de física quântica do YouTube, né, tentar monetizar isso de alguma forma. Nos encontros, às vezes, eu ficava responsável por fazer algumas performances, tinha momentos que eu ligava para alguma pessoa, por exemplo, que a gente se encontrava de manhã, à tarde eu ligava para essa pessoa de câmera
com alguma performance de máscara, com o objetivo de, sei lá, fazer que ela se sentisse melhor de alguma forma naquele dia, porque eram coisas muito pesadas que a gente passou na pandemia. Então, às vezes, eu acordava na quarta-feira de manhã e lidava com histórias mais absurdas ainda do que as minhas. E tava todo mundo ali tentando muito ficar bem, sobreviver, passar por aquele período. E as pessoas recebiam muito bem aquilo em forma artística, o consolo daquele momento chegava muito forte nas pessoas. E eu falei, cara, por que eu não junto isso com aquilo? E ele nunca conseguiu ser isso, né? Ele nunca conseguiu ser um produto desse canal de YouTube, ele nunca conseguiu ser só um produto de metafísica e física quântica. Na verdade, ele era bem mais do que isso, né? Assim, ele estava trazendo mais de 5 anos de história, não só aquele momento que eu estava passando. A gente fala desse filme agora justamente porque é um momento onde a gente pode usar esses princípios da metafísica e falar, caramba, como que eu levo minha consciência para um lugar melhor, para uma realidade melhor? A gente está vivendo aí coisas como as guerras, questões políticas que a gente está vivendo agora, e isso bate muito em direitos, identidades e tudo mais. Então, já que ninguém vem nos salvar, como eu faço para procurar me salvar? Pelo menos de mim mesmo, das minhas próprios bloqueios, das minhas próprias sombras, dos meus próprios medos, sei lá. Não sei muito bem se a palavra seria salvação, mas o movimento é importante, né? O movimento é importante. O só pensar e não fazer também não gera. Como você está se sentindo com o lançamento desse filme? Cara, tô me sentindo muito intenso. Eu tô me sentindo intenso, porque ao mesmo tempo que eu tenho muita vontade, eu olho aquilo e eu falo assim, caramba, cara, eu tive que aprender a fazer tudo, a fazer todas as partes de fazer um cinema, né? Porque uma coisa é eu como ator, daí eu fui lá e criei a história, roteirizei, gravamos, produzimos, mas depois o que demorou mesmo foi a pós, porque foi o processo de, e aí, como que bota uma trilha nesse filme? Ao longo desse tempo todo eu fui tentando com pessoas, algumas pessoas não se adaptaram, outras pessoas falaram que iam fazer, não fizeram, eu não tinha investimento, orçamento para poder fazer, não valia a pena ao mesmo tempo, e aí eu peguei em algum momento e falei assim, quer saber, vou fazer eu. E aí fiz todo o processo de áudio, do design de som, de cada passo, o barulho do metrô, tudo foi eu que coloquei no CapCut, cara. E eu falo assim, meu Deus, isso daí é uma obra-prima. Mas porque também tem um trabalho muito grande para poder fazer isso, entendeu? Fico feliz. Ao mesmo tempo, física quântica, metafísica, Kim Maia, eu já fui visto, sabe, assim, como uma coisa meio louca, esotérica, nananã. E então não sei se as pessoas se identificam. É um filme, por exemplo, que na época, como ele teve vários cortes, né, e foi perdendo material ao longo desses anos todos, então teve um momento que tinha muita coisa, daí o computador queimou tudo, aí perdeu várias coisas, ficou só com aquele corte. Ele foi se transformando tanto que, embora eu tenha muito orgulho dele, ele também me deixa com muitas dúvidas, assim, do texto narrativo e tal. Ainda tem o texto, cara, o texto, entendeu? Eu já fiz um filme antes, em homenagem ao meu avô, que eu fiz o texto junto com o chat. Mas dessa vez eu fiz palavra por palavra. Então, assim, acho também massa pensar... Não, eu não acho errado usar o chat, não, mas... existe um valor humano aí. Sabe? Então, acho legal. Eu tenho muito receio de ser visto como amador. Eu tenho receio, por exemplo, de passar impressões erradas. Tenho receio de, talvez, voltar a esse mesmo lado das sombras, entendeu? Elas existem, elas estão aí me dizendo que talvez eu ainda me sinta solitário no meio desse assunto todo, que talvez as pessoas possam receber de uma forma XYZ, mas o filme traz, assim, arquétipos de Jung de uma maneira absurda. Então, existe um termo que se chama Pure Aeternus. Ele é o arquétipo do Peter Pan, né? Que leva à atitude de você ter um potencial e você não conseguir usar o seu potencial. E existe sempre essa sensação de que você não atingiu, né? E eu sinto que eu já passei muito por isso. Muito. E um dos porquês que esse filme não saiu também até hoje, com certeza, foi porque eu tava lidando com...
milhares de sombras até chegar aqui e poder falar pra você assim, cara, fiz esse filme, acho importante realmente falar sobre isso. Eu seria muito que as pessoas tivessem mais abertura, tirassem um pouco esse lugar da cabeça do esotérico, do zen, da forma, do jovem místico, essa coisa toda, e levar pra um lugar mais assim. Existem pessoas que estão me falando que eu consigo melhorar certas situações em mim, e se isso faz sentido pra mim, por que eu não vou testar? Tá ligado? Mas não é bem assim, eu acho que é um papo de nerd também, entendeu? Eu sei que eu sou nerd nesses aspectos, e aí talvez eu queira achar outros nerds, né, que gostem também dessa mesma circunstância pra poder trocar sobre o filme. Não sei, são vários sentimentos. Cara, por enquanto, o que eu descobri sobre esse artista independente é que as coisas têm um tempo, e esse tempo, ele pode ser muito mais curto caso você tenha investimento. Esse tempo de você tomar certas decisões, ele também pode ser mais ágil, mas quando você é independente, o que requer mesmo é lidar consigo mesmo antes de qualquer coisa, porque eu que tive que ter coragem de querer contar essa história, eu que tive que chamar as pessoas, passar pelo processo de produção, aprender a me organizar para organizar o que é fazer um filme, para organizar as datas, o que eu vou fazer, as decisões de cada som, cada imagem, cada corte. Acho que é um processo de decisões imenso, assim, para fazer um curta-metragem, né? Para você ver, imagina uma superprodução, um filme imenso, assim, quantas cabeças precisam tomar decisões o tempo todo. E aí, quando você é independente, todas essas cabeças estão dentro da sua própria cabeça. E essa é assim que se segue, né? E aí você se cobra muito, porque, meu Deus, já passou da hora, eu tenho que colocar isso pra fora, eu preciso ir pro próximo passo. Ixi, a gente cria narrativas e narrativas do porquê fazer e porquê ainda não foi feito, né? Eu tô empolgado, apesar de estar com medo, eu também tô empolgado pra poder lançar, porque eu mesmo quero fazer esse pacto comigo mesmo de falar assim, eu não sou essa pessoa de Peur a Eternos e arquétipo do potencial. Não, cara, já vai fazer muito tempo que todo esse processo vem desse lugar. O movimento é mais importante do que a genialidade que tá dentro da minha cabeça, sabe? Mensagem pra quem tá assistindo até agora, primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Pra mim tá sendo algo muito importante, honestamente. Então, se você tá compartilhando isso comigo, mesmo que você não me conheça, você tá fazendo parte de um momento especial. É um momento especial. Aqui dentro desse lugar que a gente tá gravando, tem meu melhor amigo, que é a pessoa que tá aqui, né, comigo, que também foi o câmera, entendeu? Então, essa fotografia linda que vocês estão vendo, foi o Dion que fez. Desde os princípios, a arte ela é um ritual, né? E embora a gente tenha se desacostumado dos rituais da vida, a arte continua sendo um ritual mágico. Então, se você assiste o filme, querendo ou não, seu cérebro, seu inconsciente já recebeu ali algumas informações de outras realidades, de que é possível você ir para um lugar melhor, de que é possível você se encontrar. Mesmo que venham as sombras e que mesmo que venha tudo isso, existe toda uma ancestralidade que te acompanha. Você pode ver isso por um lado espiritual, você pode ver isso por um lado científico, pelo seu próprio DNA. Você não veio do nada, você não apareceu aqui. Existiu uma história que te trouxe aqui. Então, acho importante. Vamos assistir o filme? Assiste, eu vou gostar que você me conte se você conseguiu ver no filme esses símbolos dos skins, se você gostou do texto em relação a, caramba, chegou pra você, mudou alguma coisa, conseguiu refletir, trouxe mensagens, downloads. Acho que é legal, porque para um artista como eu, um artista independente, antes de qualquer coisa, o que a gente quer realmente é encontrar pessoas que a gente possa conversar, compartilhar, mostrar o trabalho, a arte e aquilo tocar nas pessoas, né? Seja você agora concordando com tudo que eu tô falando ou não, mas assim, assiste o filme e troca lá comigo, tá bom? Deixa nos comentários, curte o vídeo, me segue, porque eu vou fazer esse mesmo projeto de doc com outros trabalhos que eu venho fazendo desde a pandemia até aqui. Então vai ser legal ter você me acompanhando a história não só minha, mas das pessoas que estão envolvidas comigo também, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Obrigado.